Agora, Conexão Sobral Fortaleza. Com a Rádio Assunção AM 620 e a participação do jornalista Luciano ligar Kleber. pra cá não tem como participar. Ele lá não. De olho na cidade, traz para você, Então você fala o daqui. jornalista Luciano Kleber. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2019. Estamos aguardando a ligação aí do querido Newton, já está aqui no ar. Bom dia, inicialmente, como sempre, agradecendo a quem partilhou o nosso vídeo na sexta-feira, como a Sandra Cordeiro, o Alexandre Viana, o Francisco Adivar, o Elesbão de Castro, o Linhares Oliveira, Jesus Alves, o nosso querido Tatá, o João Alves Freire, o nosso querido também Everton Bezerra, o Caroço João Félix, Grijalva Pereira Costa e tantos outros que já entraram aqui, como o Expedito Boto, o Dr. Paulo Roberto Soares e a Sandra Biguetti, lá do Japão, quase todo dia assistindo a gente aqui, dando plantão no programa aqui da FM Paraíso e Rádio Assunção Cearense. Bom dia, nosso querido Assis Nascimento. Bom dia, Newton Mourão. Bom dia, queridos ouvintes. Nós estamos com um problema, Newton. Nós estamos com um problema aí de eco, viu? Eu não sei se é diminuir a caixa de som. Enquanto resolve aí, eu quero dar um bom dia especial para o nosso querido Vicente Alencar e discordar um pouco com ele, né? Na verdade, o gentílico de quem nasce nos Estados Unidos é realmente americano. Eu só posso dizer que quem nasceu nos Estados Unidos seja norte-americano se eu disser que quem nasceu no Brasil é sul-americano. Da mesma forma, eu não poderia chamar canadense, mas sim norte-americano, nem mexicano, mas sim norte-americano. O nome do país é United States of America. Não é North America, não é América do Norte, é Estados Unidos da América. O nome do país é América. Então, quem nasce lá é americano. Quando eu digo que são norte-americanos, eu posso também englobar aí o Canadá e o México, que são também da América do Norte. E assim, quando eu digo brasileiro ou então sul-americano, quando eu falo que o cara que nasceu nos Estados Unidos é norte-americano, eu estou me referindo não ao país, mas ao subcontinente América do Norte. Assim como eu, quando digo brasileiro, falo do gentílico do país, e sul-americano seria o subcontinente América do Sul. Então, não tem nenhum problema chamar o americano de americano, porque o nome do país não é América do Norte, é América. Assim como houve uma época que o Brasil era chamado de Estados Unidos do Brasil, e a gente não se chamava estadunidense. Aliás, toda a vida é um termômetro. Continuamos aqui com o eco, viu, Newton, viu, Paramuti? Eu não sei se as caixas de som se tem que diminuir, alguma coisa em Fortaleza. Estou falando mais um pouquinho para ver se coloca um problema, se sana o problema aqui, mas eu acho... Dom, daqui a pouco, quando você falar, Newton, a gente vai ver. Bom, o certo aqui é isso daí. Os esquerdinhas é que não gostam, porque diz que América é uma coisa grande, mas, puxa, quem deu o nome de América foram eles. Eu não escolho o nome que você é batizado. Então, se você é batizado como José, eu tenho que chamar você de José e não de Antônio, né? Bom, Newton, vamos ver se a gente recuperou a qualidade do som. Bom dia, Luciano. Bom dia, Nascimento. Beleza? Tá picotando, viu? Tá picotando. Tá me contando? É. Bom dia para Ellen Dantas, bom dia também para o Carlos Henrique Fernandes Souza e a Sandra Cordeiro. Olá, moço, daqui a pouco ela disse que estaria participando aí. Falar em Sandra Cordeiro, esteve na sexta-feira aí com a gente, falando das manifestações, e as manifestações realmente foram acima do que eu esperava, né? E tem muita gente querendo dizer o contrário, mas até o próprio jornal Povo, acho que como deve ter doído neles fazer aquela matéria para confessar que realmente lotou a Praça Portugal, ali as imediações da Dom Luiz, muita gente, realmente, gente ordeira, você não via um problema, né? Quando tem as outras manifestações, sempre tem uma preocupação, sempre tem vandalismo. Na última mesmo ainda houve vandalismo lá no Rio de Janeiro. Nesta não, é exemplar essa manifestação ordeira de um povo que quer o melhor para o Brasil, que estava ali não exatamente em defesa do Bolsonaro, estava ali em defesa do Brasil.
Um Brasil que precisa fazer essas reformas. Pela primeira vez na história, primeiro assim, é muito difícil você fazer uma manifestação favorável, né? É sempre protestos, é sempre contra alguma coisa. Ali tinha contra alguma coisa, tinha contra o Centrão, principalmente, contra o Rodrigo Maia, que é outro que está, na visão desse pessoal aí, está travando o desenvolvimento do Brasil, porque tinha que estar muito mais acelerada a votação, a tramitação das reformas que o Brasil precisa, porque essas reformas foram apresentadas durante a campanha, por isso é um compromisso de campanha, o pacote anticrime do Moro, por que isso não anda, por que isso não corre? Quando os parlamentares querem, quando é do interesse deles, como, por exemplo, quando aprovaram recentemente, não tem 3 semanas, se eu não me engano, aprovaram lá o orçamento impositivo. Isso quer dizer o quê? Aquilo que os parlamentares colocarem no orçamento, o governo tem que realmente executar. Ali é uma PEC também, e fizeram aquele dentro de uma semana. Votaram 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado e aprovaram. Então, quando eles querem, quando é do interesse deles, eles aprovam. Quando é agora, que é uma PEC que atrai multidões, né, como ontem, né, e que tenta combater privilégios no Brasil, aí essa demora, aí tem esse travamento, aí tem essa resistência do Centrão, desses deputados que sempre se acostumaram, foram cevados na propina, foram cevados em troca de cargos. E como o governo Bolsonaro se recusa a fazer isso, aí dizem que ele não sabe articular, dizem que ele não sabe governar. Na verdade, estes estão querendo as antigas práticas que levaram o país para o brejo, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto moral. E aí, Nilton? Você falou que a manchete do jornal O Povo deve ter doído para ele, constatar a grande manifestação que aconteceu ontem em Fortaleza, na Praça Portugal e na Avenida São Luís e Avenida de Rosa de Chapé, que a chamada hoje do jornal O Povo, Centrão e STE, os alvos das manifestações, né? E já está conosco aqui a Sandra Cordeiro. Nós começamos a conversar um pouquinho já no final do primeiro tempo, e está à disposição para qualquer intervenção sua ou mesmo do Arthur Nascimento. Deve ser só alegria hoje para essa moça, né, que é uma das ativistas que coordenaram ontem o movimento. Bom dia. Agora sim, nós estamos com um problema de novo, um retorno, cara. Aí, eu acho que é as caixas de som, cara. Aí dá um eco. Não é o cabo. Eu acho que é o som da caixa de som que entra no seu microfone e faz aquele ciclo e fica fazendo um eco aqui. E também aí, claro, bom dia para Ellen Dantas, para Vela Neide Alves, para Lulu Araújo, bom dia. Vamos começar a semana parabenizando o povo brasileiro pelo ato democrático realizado ontem, sem CUT e sem MST. Bom dia para Ionete Lima, tá mandando um bom dia para nós. Djalma Oliveira, bom dia, Luciano, e uma excelente semana de trabalho para vocês. O Carlos Henrique, sempre o povo. A Sandra Cordeiro, estou aqui na rádio, ok, estou sabendo já. Karina Menezes, Luciano Cleves, estou com você, não abro mão. O André Lima, bom dia, grande. Luciano, Nilton Mourão, Vicente Alencar e Assis Nascimento, todos os nossos amigos ouvintes. A Karina Moraes gosta muito dos nossos comentários. O João Câmara também está assistindo. E Gilberto, eu estou ouvindo ainda aqui o eco, viu, Nilton, viu, Paramoti. Bom dia, Helena Soares. Bom dia, Valíris Avelino. Bom dia também para o Roberto Gugel. Catarina Soares está assistindo. Assis Nascimento entrou agora também aqui. A Catarina Soares, que entra aqui no meu radar, Assis, eu estou falando, viu? O William Moreira, mandando bom dia. Como é que foi aqui, Assis? Você participou, você viu alguma coisa das manifestações ontem aqui em Sobral ou não aconteceram? Pois é, eu vi se aconteceu, Luciano, foi tudo muito tranquilo, viu? Eu até procurei conversar com alguém, mas não vi, assim, maiores detalhes a respeito da movimentação de ontem aqui em Sobral. Mas, por aí afora, foi sucesso, né, Luciano? Sem patifaria. Exatamente. A principal, a característica desse movimento é assim, você não vê vandalismo, né? Eu soube até, e queria que a Sandra, assim que vocês corrigirem aí o som, bom dia para o Michel Mendonça, dizendo que a Sandra deu um show, como sempre, o Júnior Nóbrega lá no Pentecoste. Eu queria, Sandra, se já fosse possível, você falar como é que foi. Parece que ontem, que sempre quando tinha manifestação, ficava uma zorra. Luciano, pois não, vamos lá. Tá aqui, olha, Sobral, na região norte do estado, também houve manifestação em prol do presidente Bolsonaro.
apesar de ser um grupo considerado pelos críticos como pequeno, não faltou entusiasmo. Os manifestantes que chegaram por volta das 17 horas de domingo cantaram o hino nacional e gritaram palavras de ordem a favor do governo. Não houve divulgação de estimativa de público pelos organizadores. Um grande bandeirão do Brasil foi hasteado em pleno Boulevard do Arco, palco escolhido pelos manifestantes como local de concentração. Houve discurso a favor da reforma da Previdência e contra as decisões do STF e do Congresso Nacional. Entre os manifestantes, o médico Dr. Azevedo e o vereador Sargento Ailton. Vamos defender o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, a Lava Jato e a nova Previdência, afirmava um dos organizadores. Após a concentração na Boulevard do Arco, os manifestantes saíram em carreata pelas ruas da principal cidade da região norte do estado do Ceará. Olha aí, Sobral também, na Boulevard do Arco. Bom dia pro Divino Sorriso e bom dia também pro meu querido Osmar Mesquita. Bom dia, Sandra Cordeiro. Como é que foi a manifestação? Dessa vez, ficou muita sujeira ainda na Praça Portugal? Bom dia, Luciano. Então, dessa vez a gente fez a campanha, compramos sacrifício e distribuímos entre os participantes. Nós estamos com problema, viu? Nós estamos com problema, Sandra. Hoje não tá bom, não. Hoje não está tendo condição, porque... É só baixar o retorno lá, viu? Eu acho só que baixar se- o retorno. Se baixar o retorno, se colocar um fone no ouvido aí, com certeza vai melhorar aqui a Você qualidade. escuta, cara. Porque tem... Quando você escuta aí, né? Olha, Aí dá um eco. Tem que baixar as caixas de som, eu acho, viu, Paramoti? Tem que retirar ou deixar bem baixinho, senão vocês não conseguem escutar também a gente, né? Bom, o certo é que enquanto tenta, eu acho que tem que diminuir caixa de som, porque não tem condições, não tem como o ouvinte discernir o que é que vocês estão falando. E aqui fica dando eco também, ainda prejudica daqui. Quem está aqui no estúdio da FM Paraíso, entra aí. Aí, terminou aqui, não sei se terminou. Oi, vamos lá, Sandra, vê se você consegue falar. Oi. Oi, agora tá ótimo. Vou retirar o carro. A Sandra volta a falar contigo. Perfeito, Sandra. Ok, agora sim. Bom dia. Agora é ótimo. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Você está em Sobral e Fortaleza. É uma alegria falar de Sobral, né? É uma experiência nova. Olha só, em Fortaleza, aqui as manifestações foram fronteiras com a praça limpa ao final. Durante a semana a gente comprou os sacos de lixo, distribuímos ontem ao final e os participantes aderiram. E nós ficamos extremamente felizes com mais essa atitude cívica, né? A gente tem que comemorar a postura dos nossos participantes. Pessoas que estiveram lá realmente queriam mudanças. E é isso que a gente espera, mudanças, né? Contra, principalmente, esses deputados que votaram a favor da saída do COAF, por exemplo, foi uma das coisas que a gente mais enfatizou lá, né? São as medidas do Centrão, que a gente está próximo. E também o apoio total a uma condição de financeiro boa, a aprovação da nova Previdência. Isso são, essas duas mudanças são fundamentais para nós. E claro que não precisa ficar atrás a CPI da Lava Jato, que o nosso MPF, o nosso judiciário, tem dado várias demonstrações. Antes das manifestações acontecerem, era dito, né, por muitos analistas que essa seria uma manifestação do perde-perde. Que o Bolsonaro perderia se a manifestação fosse pífia, não foi, e também perderia se tivesse uma grande manifestação, porque o isolaria cada vez mais do Congresso. Eu não entendo essa segunda análise e queria que você falasse disso. Enquanto isso, antes de você entrar aí, eu queria dar um bom dia para o Eufrásio Francisco, para a Verinélia Costa, para o Idelberto Gugel, diz que o governo está no rumo certo. A questão é a oposição aparelhada nas estruturas. Bom dia para o Olavo Souza. O Michel Mendonça está dizendo que o Nóbrega é o futuro prefeito de Pentecoste. Aí. O Carlos Henrique Fernandes de Souza dizendo que é patético foi ver a Globo News transformar a medida de pessoas em quarteirões. Na Avenida Paulista foram 8 quarteirões de pessoas
tudo para não citar a quantidade. Na verdade, ontem muita gente também não quantificou, os próprios organizadores não fizeram essa contabilidade, tampouco a polícia. Talvez por isso, sem ter essa estatística, né, o que é que cabe ao coitado do jornalista, às vezes, ao vivo ali? Falar em quarteirões, né? São tantos quarteirões ocupados. Luísa Helena Rezende Menezes, Olavo Souza Luciano, os organizadores dispuseram de jovens voluntários que passaram recolhendo o lixo produzido por nós manifestantes. Olha que bacana isso. E o Rubem Brasil lá no ICO. Pois bem, Sandra, hoje mesmo eu vejo na Folha de São Paulo, tem a análise do Igor, o nome é esquisito, né? Do Igor falando disso, né? Que o problema é que agora o governo vai ficar isolado. E tem também um analista, esse é esquerdista, Celso Barros Melo, que diz que teve pouca gente na manifestação e que havia gente querendo coisa antidemocrática. Eu acho assim, foi grandiosa, na minha opinião. A manifestação foi grandiosa, mesmo tendo em vista o racha na direita, né, que muitos falaram disso também. MBL e o Vem Pra Rua, dois grandes vetores de manifestações que cresceram, por exemplo, durante o movimento do impeachment contra a Dilma, né? Eles foram os grandes vetores de mobilização, não participaram dessa vez e mesmo assim, eu acho até que nessa hora eles estão com dor de cotovelo. Eu acho que eles apostavam no número pequeno. Então, mesmo assim, mesmo sem Vem Pra Rua, mesmo sem o MBL, mesmo sem parte do PSL, como a Janaína Pascoal, que criticava, né? Mesmo com, digamos, a timidez do Novo, né? Que alguns participaram, mas não teve relevância na mobilização e no chamamento, muita gente foi para a rua. Então, eu discordo desses analistas que acham que, mesmo com a grandiosidade das manifestações, seria uma perda para o Bolsonaro, porque ele estaria isolado no Congresso. E é sobre isso que eu queria a sua opinião, Sandra. Voltou a ter problema aí, hein? Oi, desculpa te interromper, Sandra, mas nós estamos de novo, voltamos a ter problema, viu? Como tirar as caixas, né? Entende nada. Olha, nós vamos interromper, Sandra, me perdoe interrompê-la, porque nós estamos com um problema. Quem sabe refazer a conexão, não sei o que é que está acontecendo aí, mas fica inaudível para o ouvinte. Bom dia para o Jesus Alves, para o Ronilson Sérgio Evangelista. Eu acho até que vamos cortar a ligação para ver se eles refazem, né? Vamos derrubar a ligação, porque do jeito que está, não dá, não é audível, é inaudível. Então o ouvinte não vai conseguir ouvir você e desfrutar da sua inteligência, Sandra Cordeiro. Bom dia para o Zezinho Albuquerque, bom dia também para a Célia Bertoldo. Pois é, hoje o grande momento de hoje, o grande tema de hoje é realmente essas manifestações. E eu não sei se estão me ouvindo, eu gostaria que retomasse a ligação, porque aqui caiu a ligação, porque nós na verdade tivemos que derrubar, porque eu acho que estava sem retorno daqui para aí, e de lá para cá também não estava audível o que estava acontecendo. Pelo que você viu, Assis, vamos conversar nós dois aqui um pouco, né? Você viu como você chamou de patifaria, sem patifaria, né? Sem porque, patifaria. na verdade, quando você entrava naquelas manifestações todas, não tinha uma que não tivesse um quebra-quebra, alguma coisa, até na última, que se imaginava tordeira da educação, houve queima de ônibus lá no Rio de Janeiro, né? É verdade, Luciano. O que a gente não concorda é esse tipo de manifestação, e ainda via com gente bagunçando. Olha, a gente viu tanto quebra-quebra de manifestações, né? Quando a gente via o povo na rua, todo mundo ficava com medo. E movimentação, e você ir pra rua, reivindicar algo, né? Não é pra você bagunçar, não é pra você andar com quebra-quebra, não é pra você fazer isso. Pra você ir pra rua, como fez o povo aí de Bolsonaro. Foi, né? Reivindicar que o Congresso deixa o homem trabalhar, para apoiar o pacote anticrime do Moro e por aí, né? Aqui ligado com a gente, Francion Alcântara, bom dia, Francion. Marinalda Lira, bom dia, Marinalda. E a vereadora Frasquinha do Povo. José Daniel de Aguiar, bom dia. O Hélio Liberato, bom dia, ligado com a gente. A Cilândia Fernandes. E também aqui assistindo o programa, a Toninha Martins e o Celso Melo lá em Forquilha. Luciano, olha que notícia linda essa.
cortaram a energia da Coordenadoria de Saúde do Ceará em Sobral. O prédio que abriga a sede da 11ª Coordenadoria de Saúde do Ceará, localizado na Johnny Sanford, em Sobral, está com a energia cortada por atraso desde a última quarta-feira. A coordenadoria, que é um órgão ligado à Secretaria do Estado, atende a mais de 26 municípios da microrregião de Sobral, em diversos setores, como, por exemplo, garantir acesso à qualidade das ações e serviços de saúde. Atualmente, o órgão é dirigido pela Secretaria de Saúde de Sobral, ou pela secretária Mônica Lima, né? Na noite de domingo, ontem, o prédio continuava às escuras. Os servidores reclamam do desconforto em trabalhar num prédio sem energia elétrica, Luciano. Que absurdo, né? Bom, nós refizemos aqui a ligação com Fortaleza. Bom dia para o Ronilson Evangelista, bom dia para o radialista Alderno Santos, lá em Morrinho. O André Lima Ramos, o povo brasileiro está de parabéns. Ontem foi uma demonstração de democracia. O apoio dos eleitores do Bolsonaro foi uma ação e um ato de fidelidade à liberdade, justiça e à transparência. O povo brasileiro despertou do anonimato. Viva a democracia. Daqui a pouco a gente vê mais. Oi, Sandra, me perdoe, a gente teve que cortar a ligação porque estava inaudível aqui. Vamos tentar de novo. Oi. Alô, Fortaleza. Abraça aqui o Cícero Paulo, tá ligado com a gente lá em Arariús, Cariré, ouvindo aqui o nosso programa. Bom dia, Cícero. Ele tá aqui abraçando a sua mãe, a dona Luzanira, que está ligado no programa lá em Arariús, Cariré. Bom dia, Cícero. Um abraço à dona Luzanira, aí ouvindo a gente cedinho. Bom dia para o Francisco José Rodrigues, para o Auriclécio Rocha e também para o Francisco Fransquim. Não estou conseguindo ouvir pela Rádiosnet. Então tu tem que tentar, porque tu está tentando a Assunção, a gente está com um problema aí. Tente na Rádiosnet pela FM Paraíso, que você vai assistir o programa, tá, amigo? Luciano, só corrigindo aqui o nome do rapaz, é Cícero Coelho, lá em Arariús, Cariré, que está abraçando aí a sua mãe, dona Luzanira. Cícero Coelho, bom dia, amigo. Pois é, olha, nós estamos tentando Fortaleza. Vamos lá, Fortaleza, vamos tentar mais uma vez. Oi. Alô, Fortaleza. Alô, Newton. É lá, o problema é lá, né? É lá mesmo. Oi. Cara, hoje nós estamos com um problema. Que lamentável hoje não poder contar com vocês. Bom dia aqui em Morada Nova, o Francisco Fransquim, dizendo a cidade dele. Bom dia para você, amigo. Pois é, então a manifestação do povo é legítima, é muito saudável, é bom que o povo participe para mostrar que está atento. O povo brasileiro sempre foi muito dorminhoco nesse aspecto, politicamente falando, né? Só as esquerdas iam para as ruas, tomavam conta das ruas. Enfim, tá a gente indo para a rua para defender temas que dizem respeito ao seu dia a dia, né? Então, o povo, segundo a nossa Constituição, o poder é do povo e é exercido diretamente ou por meio de seus representantes. Então, senhores representantes, o principal esteio do poder é o povo. Vocês têm o poder por representação, por mandato popular. Então não pode o presidente do Centrão, por exemplo, o deputado aí que veio, Nascimento, veio falar, o Maia está muito tranquilo porque a manifestação não foi tão grande e não pode governar sozinho. Não, cara, é o povo, esse povo que elegeu vocês, está exigindo de vocês que trabalhem, que hajam, que façam o bem para o Brasil. Não pode simplesmente dizer para lá que não houve manifestação. Houve manifestação séria, ordeira e pedindo justiça. Bom dia, Fortaleza. Tentar mais uma vez. Não, tem condições, cara. O que foi que houve lá, bicho? Olha, não temos condição. Lamentavelmente, hoje não deu certo. Alguma coisa deu errado aí. Bom dia pro Márcio Aurélio, bom dia pro Antônio Ferreira, o Wellington Pereira, que está retransmitindo o nosso programa na sua web rádio interativa Metro, lá de Maranguape, o Kleber Montenegro, bom dia, Luciano, bom estar de volta a ouvir vocês.
Roberto Silveira também assistindo, Wagner Viana e Auriclécio dizendo: a primeira vez que eu vejo o povo na rua para defender um governo. E é verdade, é muito raro você ter manifestações a favor. Então ali, por mais que o Bolsonaro quisesse se esconder, dizer que não era bem aquilo, estamos juntos, Luciano e Wellington Pereira, retransmitindo lá o nosso programa, dando conta disso, né, que está retransmitindo. Mas não é fácil, você não vê manifestações a favor. Então o governo Bolsonaro conseguiu essa proeza de ter muita gente acreditando, entendendo que ele está fazendo o possível para governar, e muita gente acha que ele não sabe governar, que ele... Esse não saber governar é não saber negociar com o Congresso. E, lamentavelmente, a prática desse negociar com o Congresso é o toma lá da cá. E, lamentavelmente, desde a Constituição, essa nova Constituição, que ficou mais ou menos estabelecido o regime de presidencialismo, de coalizão, né, que o presidente tem que governar com o parlamento. Em outros países, onde o regime é o parlamentarismo, tudo bem. Tem uma força muito grande no parlamento. No regime presidencialista, não. Então, o Brasil está vivendo uma espécie de... está partindo para uma espécie de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, como queiram, né? Mas é assim, o governo... essas das manifestações, é dizendo: olha, Congresso, deixa o governo governar. Quer dizer, até numa emenda administrativa, até no ato administrativo, redução de ministérios, o Congresso quer dar pitaco. Quase que passa, se não fosse... Na verdade, já passou por causa da expectativa dessas manifestações. Dizer que, não, deveria ter 29 ministérios. Olha, quem decide isso tem que ser o presidente e não o Congresso. Aí o Congresso fica fazendo charminho. Não, nós precisamos... E o que é que eles queriam? Que voltasse aquele desenho administrativo que estava com o Temer, com a Dilma. A Dilma era 30 e poucos ministérios. Aquilo é uma coisa de doido, aquilo é uma farra. O Temer já diminuiu e o Bolsonaro diminuiu bastante ainda. Isso não quer dizer muita economia. Na verdade, de fato, não quer dizer muita economia, não. Porque um ministério a mais não vai impactar muito nas questões econômicas do país. Mas há uma questão simbólica, dizendo: olha, eu estou reduzindo custos na máquina, eu estou fazendo sacrifícios e eu não estou dando cargos para quem quer participar, para quem quer ajudar o governo. Nós precisamos... Bom dia para o Raimundo Pontes, bom dia para Fabiana Albuquerque, o Wellington Pereira, o nosso querido Ricardo Pontes diz que mais uma vez a gente vai tentar com Fortaleza. Bom dia, Nilton. Bom dia, Luciano Clever. Bom dia, Cid Nascimento. Bom dia, pode continuar. Pronto, graças a Deus. Aleluia. Pois não é? Que cerveja. Bem, meu querido, a Sandra Cordeiro estava aqui desenvolvendo um raciocínio quando de repente tivemos esse problema todo. Sandra, se você possa resumir um pouco aquilo que você tinha falado e sobre as manifestações. Falando, baixa o retorno total. O que mais te chamou a atenção Eu só indo lá e depois, toda quando essa você ida for do fazer seu povo comentário, aqui de Fortaleza, a Avenida Dom Luiz, a Praça Portugal, essa Não, mas verdadeira aí eles terminam o festa verde e raciocínio. amarela da democracia brasileira em apoio ao pacote da reforma previdenciária e a reforma anticrime, né? Ou seja, ao governo federal. Além da presença lá das pessoas, o envolvimento, a alegria de estar lá. Era impressionante o rosto das pessoas, a idade, né? Todas as idades presentes, os idosos, as crianças, estavam lá manifestando-se com alegria. O povo brasileiro aprendeu a falar, rompeu o silêncio. E em que momento uma manifestação daquela poderia ser antidemocrática, como alguns da própria direita chegaram a comentar isso? É um absurdo se pensar nisso. Olha, ontem, ao mesmo tempo que a gente fazia a nossa manifestação por um Brasil melhor, mais logo abaixo, ali na Avenida Beira-Mar, estava... A marcha da maconha, né? Certo? Então, assim, antigamente só a esquerda ia para as ruas. E olha as pautas. Nós não, nós estamos na rua por um Brasil melhor. Por mais saúde, por mais educação, por mais paz. A gente está vivendo um momento de violência. A gente acredita nessas propostas que os seus ministros estão oferecendo.
E por isso fomos às ruas, tranquilamente, nenhum vidro quebrado, nenhuma pedra, nenhum pneu queimado, nada, zero, como se esperava. Zero vandalismo, né? Zero vandalismo e ainda mais, limpeza na Praça Portugal. Não foram os organizadores que fizeram a limpeza, foi o próprio participante que pegou o saquinho de lixo e foi lá. É lindo de se ver. É um show de comportamento. É um comportamento, infelizmente, atípico nas nossas manifestações. Parabéns à equipe de organização, parabéns aos grupos. A gente teve uma semana para organizar, passou uma semana sem grupo de direito, que a gente ficou louco, tudo deu certo. O Luciano acompanhou, porque a gente se fala muito, eu ficava, poxa, não. Aí ele dizia, olha o estresse, nossa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Existe algum agradecimento especial, Sandra Cordeiro, que você gostaria de fazer? Porque a gente sabe do envolvimento seu e do pequeno grupo de apoiadores, mas para que tudo isso pudesse se materializar, existem vários aspectos, inclusive do ponto de vista financeiro, para viabilizar alguns investimentos na parte decorativa, por exemplo, porque quem se dirigiu para o local encontrou todo o ambiente preparado para as manifestações de ontem. E quem foi que preparou isso? Foram pessoas realmente abnegadas, pessoas que estavam sintonizadas com o propósito de promover uma grande festa democrática, que eu acredito que ontem, a exemplo do que aconteceu aqui em Fortaleza, em todo o Brasil, a nossa democracia, ela falou mais alto. E outra coisa, estamos quebrando um paradigma, Luciano e Nascimento, de que o brasileiro só veste o verde e amarelo por ocasião da Copa. Então, o povo brasileiro está descobrindo o seu papel de cidadania, que é reivindicar direitos e reconhecer que também tem seus deveres. A gente tem a agradecer a Deus em primeiro lugar. Claro. Em segundo, aos representantes dos grupos, né, em Direito à Fortaleza, do qual eu sou cofundadora, Consciência Patriótica, Conexão Patriótica, Instituto de Democracia e Ética. Tem mais alguns grupos, mas eu não me recordo agora, e peço perdão a todos, mas a todas aquelas pessoas que contribuíram financeiramente. E gente que foi lá fazer segurança do carro gratuitamente. Gostaria de agradecer ao Geraldo Luciano, que deu uma contribuição para a nossa manifestação. Foi muito importante. Contribuiu como cidadão. Isso é significante para nós, todos nós. Então, assim, a manifestação, ela teve várias pessoas que doaram sem se identificar, certo? A gente faz um trabalho excepcional, de formiguinha, cada um contacta os seus próximos, os seus conhecidos e vai levando isso. Os próprios grupos se reúnem, fazem vaquinha e doam aquilo ali para a gente fazer a nossa manifestação. E gostaria de agradecer também, dessa vez, a imprensa, que deu uma força na divulgação também, aos blogueiros que são amigos da gente. Todas essas pessoas contribuíram para que acontecesse a nossa manifestação da melhor forma possível. E vou já avisando, se houver falta importante, haverá de novo para Portugal lotada. Essa participação nossa, junto ao governo, como ontem mesmo tinha um cara com cartaz, a base do governo somos nós. Então, lapidar essa frase. Lapidar. Luciano? Bom dia para o Rubem Brasil do ICO, para Eridan, bom dia para o Alfredo Sueiro, né? Dizendo, na hora que eu falo, tem que diminuir o retorno aí, viu? Bom dia, as manifestações, para minha surpresa, foram exclusivamente voltadas para as reformas. Vamos aguardar a repercussão. Confesso que não acreditava nessa mobilização por achar o momento inoportuno. Parabéns aos cearenses que se mobilizaram. Bom dia para o Gilardi Sinésio, o Ludiberto, o José Fontoura e o professor Vinícius Soares. Nós continuamos. Bom dia também para Maria das Dores Cordeiro, o Elesbão de Castro em Brasília e o Emanuel Nascimento. Quando eu falo alguma coisa que aí faz com que tenha... É melhor vocês falarem mais um pouco aí, viu?
Oi. Pois é, cara, na hora que eu estou falando, eu parei de falar porque tá dando problema. Ninguém consegue me ouvir por causa de um eco que vem daí. Oi. Pois é, então eu estava falando aqui, agradecendo os ouvintes, assim, a manifestação popular é legítima. E é assim, como vocês já falaram, e também... Mas eu não consigo falar, eu vou ter que derrubar a linha se não tirar o retorno daí, cara. Porque eu falo e dá um eco e fica ruim para o ouvinte. Tem que diminuir o retorno. Não sei se agora melhorou, né? Eu acho que melhorou um pouquinho, dá pra gente conversar melhor agora. Então, Sandra, a pergunta era essa que você acabou não respondendo. Você acha que essa manifestação vai acirrar a crise de Bolsonaro junto do Congresso? Jamais. Vai mostrar para o Congresso que o povo está querendo aquilo que está propondo os ministros do governo e tem que seguir. Foi para isso que eles foram eleitos, para representar a O jeito vontade tá tão bom. Diabo é isso, dos uma coisa que os caras eleitores. não sabem fazer lá, sei lá. E eu creio Daqui o som que vai bom. essa análise ela é um pouco Sexta-feira você distorcida fez, deu da legal, realidade. macho, lá pra cá. Porque eu nunca ouvi falar de um governo que prova sua popularidade ter algum risco de entrar em conflito com algum problema. Eu acho que todo governo que tem o apoio popular, ele está bem. Hoje Agora, o Congresso tem que fazer essa parte. eu estou vendo Entender aqui... que o governo está forte e deve apoiar aquilo que o povo está pedindo. Hoje eu vejo na coluna do Maza, né, que substitui o Érico Forte, coluna política do Jornal Povo, e o Wagner Viana estava dizendo que a imprensa está querendo mostrar que não teve. Não, Wagner, todas, onde eu vi, ele disse que no Diário do Nordeste não via como se quisesse esconder. O Jornal Povo, por exemplo, eu não vi a capa do Diário hoje, não abriu o aplicativo, mas a capa do Povo hoje foi sobre o tema. Eles não puderam, eles podiam até ter querido esconder, mas não tiveram como esconder. Então, aí ele está dizendo assim, o Maza, né, tinha tudo para dar muito errado. Então a expectativa aqui, esse texto dele já mostra assim, uma expectativa que eles tinham para que tudo desse errado. Não deu, né? Então ele diz assim, eu venho para a rua, né? Outro fator que reduzia a expectativa de líderes do governo era o próprio racha. Eu vou ter que cortar a ligação. Vamos derrubar a ligação com Fortaleza, porque está atrapalhando, né? Outro fator que reduzia a expectativa de líderes do governo era o próprio racha da direita em torno dos atos, que ficaram sem grupos expressivos como o Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre, MBL, entre outros. Tinham tudo para dar muito errado. Então essa era a expectativa de vários da imprensa e também da oposição. O Centrão queria muito que não tivesse dado certo, né? Aí ele continua. O que se viu nas ruas, no entanto, foi uma adesão expressiva de pessoas de 143 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. Os números não se comparam, é claro, às grandes manifestações pelo impeachment de Dilma. É claro que não, né? Mas serviram para mostrar que o bolsonarismo puro, aquele que está com o presidente não abre, existe aos montes e está atento ao que ocorre hoje na política nacional. Olha o que ele confessa, assim, quase que sem querer, né? Primeiro, diz que é muita gente, aos montes, né? Diz que o bolsonarismo puro é muita gente, aos montes. E diz que esse povo está atento. Portanto, Congresso, o povo está atento às suas manobras, né? E não abre mão, diz que está como presidente, acabou-se. A própria ausência de uma liderança clara para os atos em meio ao racha na direita e o afastamento anunciado pelo próprio presidente, segundo ele, faria com que o movimento não fosse para as águas, fosse ruim. Então, muitos jornalistas, eu acho que alguns, como o Celso Barros, já tinham escrito, né? Escreveram antes os seus textos de análise, apostando que o movimento seria pífio, que o movimento seria muito pequeno. E foi o contrário. Eu acho que o movimento foi maior do que o esperado.
É possível que alguém aí esperasse muito mais, mas eu acho que esse que esperava muito mais devia ser um cara um fantasista, né? Um fantasiador da realidade, porque você mobilizar gente para apoiar é muito complicado. Você vai para a rua quando tem alguma coisa que não está muito bem no governo, você vai protestar contra o governo, para ver se o governo se emenda. Neste caso, não. É a população dizendo que entende o que o governo está fazendo e acha que o governo não está fazendo mais porque o Congresso não deixa. E tem muito a ver, tem verossimilhança nesse pensamento, porque está lá no Congresso o pacote anticrime do Sérgio Moro. Sérgio Moro e Paulo Guedes são os dois grandes pilares deste governo. E até o cara analisa isso, né? Se um sair ou os dois saírem, o governo vai para o brejo. Eu nem acredito, mas obviamente seria um impacto horroroso. Então, Moro tem um pacote anticrime de grandes medidas que trazem impacto na segurança do povo brasileiro, um problema sério pelo qual nós passamos durante muito tempo. E não sei se por coincidência ou não, nessa primeira quadra do governo, de 4 meses, 5 meses, houve uma diminuição nos crimes letais, na violência brasileira, né? Então há um rumo para se seguir. E também há a reforma da Previdência, sem a qual o país não anda. Então, o povo, compreendendo isso, vai às ruas e diz: o governo está querendo governar e vocês do Congresso não estão deixando. E nós estamos aqui atentos, protestando contra esse travamento que vocês estão fazendo contra o governo, contra o presidente Bolsonaro. Elesbão de Castro está dizendo: bom dia, aqui em Brasília a manifestação foi fantástica, um show de democracia. O Soares da Retífica também mandando um bom dia para nós. O Marcos Gildo também está assistindo e o Fernando Piancó assistindo o programa. Pois é, nada mais lindo do que a manifestação ordeira e pacífica do povo para dizer: é isso que eu quero. Então, se o Congresso tinha alguma dúvida de que o povo estava ou não querendo essa reforma, ontem foi dada essa resposta. Então, não há mais por que atrasar, não há mais por que procrastinar. Não há mais por que deixar para trás. Então tem que, a medida da reforma da administrativa que eu estava dizendo, que tirou o COAF do Moro, votaram para que o COAF voltasse para o Ministério da Economia, quando na verdade ele devia estar mesmo, era na Justiça, porque é um instrumento de investigação e de combate aos crimes de corrupção, aos crimes do colarinho branco. Foi votada. E essa reforma administrativa foi para o Senado e muita gente já está dizendo: vamos aprovar do jeito que está, não vamos mais mexer na história do COAF, não. Por quê? Se demorar muito tempo, a MP caduca e aí não está valendo mais nada. Aí volta aquele desenho dos 29 ministérios que aconteciam lá no Temer. Então, a gente quer pressa também aí do Senado para que aprove do jeito que foi. O ideal é que a Câmara não tivesse feito essa bobagem. Muita gente votou para que o COAF saísse das mãos do Moro. E era uma das pautas ontem lá nas manifestações. Mas já que foi, é um mal menor, que o Senado não mexa mais, que simplesmente vote, porque tem uma urgência. É óbvio que as duas casas devem sempre se debruçar sobre os problemas, mas nesse caso é uma medida meramente administrativa. É o governo que tem que falar sobre isso. Bom dia para o André Lima Ramos. Ele disse que o Diário, respondendo ao amigo Wagner Viana, que nesse instante estava dizendo que a imprensa queria esconder, que o Diário do Nordeste tem uma página exclusiva em prol das manifestações de ontem, página 25, País, elogiando atos pró-governo que mobilizaram 156 cidades e Fortaleza reuniu milhares de pessoas. É só que não pode ser só no país, porque o país é as manifestações nacionais. Tem que cobrir o local, né? Quero ver como é que ele cobriu o local. Eu vi que o Jornal Povo cobriu muito bem, deu 2 páginas internas só para Fortaleza, e nessas páginas internas tinha um pouco também de repercussão do Bolsonaro. Bolsonaro foi ontem à Record, fez uma espécie de balanço das manifestações, dizendo que o povo estava dando uma mensagem clara aí para o Congresso. E ontem também, Assis, ele reconheceu que que pesou pesado quando chamou os estudantes de imbecis e de idiotas, de inocentes úteis, né? Então é bom quando as pessoas, ele fala no clamor, né, no sangue, ele diz o que pensa, é muito verdadeiro esse presidente. Então disse que aquela coisa lá, e hoje estava ontem na Record e estava pedindo desculpas, estava dizendo que tinha pegado muito forte ali com a mão
contra os estudantes. Fortaleza já perdemos total contato, né? Hoje, lamentavelmente, nós não conseguimos condições técnicas, né? A gente vai ter que resolver esse problema. A rádio aqui, FM Paraíso, está para se mudar também para uma outra sede e lá com muito melhores condições. Enquanto isso, a gente está aqui apanhando um pouco. Tem dia que funciona, né? Mas hoje não deu. E hoje nós tínhamos a presença da Sandra Cordeiro, que foi uma das organizadoras do evento de ontem. E foi até interessante ontem, né? Que o Maza estava reclamando, mas não tinha assim uma personalidade forte chamando. Pois é até bom, é mais o povo mesmo, dá mais um caráter de espontaneidade. E foi até bom o Bolsonaro chegou e disse, olha, não vou às manifestações, estou pedindo aos ministros meus todos que nenhum deles também compareça para não dar um ato oficial. E aí sim, poderia acirrar, olha, o presidente está chamando o povo para tentar fazer aí enfrentar o Congresso. Mas não, é o povo também que está percebendo isso daí, percebendo que o Congresso está travando as ações do governo Bolsonaro. Não é que chegue lá, você tem que aprovar tudo do jeito que vem, mas pelo menos que discuta, que dê propostas alternativas, já que se você não concorda, por exemplo, a reforma da Previdência é muita coisa que envolve. Então, naquilo que você não concorde, faça uma coisa melhor, mas vote. O que não pode é deixar de votar. O que não pode é ficar para lá e para cá. Bom dia para Maria Cordeiro, bom dia para o Emanuel Nascimento, o Elisbão, lá de Brasília, que já tinha falado aqui com ele, mandando um abraço. E um bom dia também para o Antônio Gouveia Júnior, querido Gouveia. Grande abraço para você, garoto. Pois bem, então, o Nascimento, é até uma certa grandeza do presidente, quando erra, pedir desculpas, né? Coisa que a gente não via até hoje, né? Durante esse tempo todo, houve uma roubalheira enorme no PT e você não viu um pedido de desculpas à nação brasileira em relação a isso daí, né? São 6h47, meu caro Luciano Clever. Estamos com o programa de Olhar Cidade, com a conexão Fortaleza, com a Assunção Cearense, a rádio do prefeito de Campos Sales, o nosso grande Moésio Loyola, que esteve na região aqui na semana passada. Ele foi homenageado lá em Massapê, lá em Groaíra, vindo aqui em Massapê. E foi homenageado lá em Groaíras pela Câmara Municipal, com a comenda Padre Mororó, um evento muito legal, que contou com a presença do prefeito, o Eliton Vasconcelos, dos vereadores, dos secretários e também da imprensa. Um abraço aí para os amigos de Groaíras, na escuta do nosso programa de Olho na Cidade, em nome da Farmácia Hélio, na Avenida Dom José. Farmácia Hélio comunica, você que recebia seus medicamentos para hipertensão, diabetes e asma na Farmácia Popular, agora você pode receber na Farmácia Hélio, basta levar sua receita, CPF e identidade, que você recebe gratuitamente seus medicamentos. Farmácia Hélio tem ainda uma variedade de perfumaria, suplementos, leite infantil e produtos naturais como óleo de avestruz, chá cabe, chá amargo, álcool, seca-barriga, vinagre de maçã e pomada negra. Farmácia Hélio, Avenida Dom José, 1443, ao lado da Praça Coluna da Hora, telefone 3611-1227, meu caro Luciano Clever. Bom dia para o Elias e o Simão aqui de Sobral. O Antônio Paulo César Pinto também está assistindo a gente. E o Antônio Ferreira dizendo, Centrão virou palavrão. Fran Fernandes, também aqui de Sobral, assina a gente, sempre muito carinhosa. E sobre a imprensa, o tratamento da imprensa, a Folha de São Paulo, como sempre, a Folha de São Paulo traz um editorial hoje, Bolsonaro e as ruas. Olha, o enfoque que ele dá é sempre negativo. Atos em defesa do presidente e seu governo que não chegaram a ser um fiasco, olha só, que não chegaram a ser um fiasco. O que é que a Folha está dizendo com isso, né? Então, era a ideia, a expectativa de que fosse um fiasco. Lamentavelmente, o povo demonstrou para a Folha de São Paulo que não seria um fiasco. Vou ler de novo. Atos em defesa do presidente e seu governo que não chegaram a ser um fiasco de público tendem a dificultar ainda mais as relações do Congresso. Quer dizer, em tudo é aquela coisa da barata, a imprensa barata, né? Não é o que se refere a caro, não. A imprensa que gosta de botar gosto ruim em tudo. Até numa manifestação bonita, ordeira e legítima, como aconteceu ontem. Agradecer aqui o carinho do seu João, né, trazendo um cafezinho para nós. Cafezinho do João. Maravilhoso. Com apenas 5 meses de governo,
Contam-se manifestações de rua contra e a favor de Jair Bolsonaro e sua agenda. As últimas, neste domingo, transcorreram sem maiores incidentes violentos e pregações antidemocráticas, mas ainda assim reforçam um clima precoce de exaltação. O que quer dizer com isso? Reforça um clima precoce de exaltação. A esta altura, pouco seria possível esperar de uma administração além do anúncio dos primeiros planos e do início de um diálogo com o Congresso, e em particular. Dá-se o contrário, entretanto. O presidente incita o conflito político, como mais uma vez ficou claro com as suas declarações em redes sociais, por meio das quais, sem dúvida, associou seu prestígio aos atos diversos em diversas cidades. Folha de São Paulo está um horror. Esse editorial de hoje é uma coisa de um militante petista, com dores de cotovelo, roendo por causa da grande vitória das manifestações. O povo foi lá e desfez a expectativa da Folha de São Paulo, que hoje está com esse editorial horroroso. A manifestação, de resto, tende a prejudicar ainda mais a relação com o Legislativo. Pode um negócio desse? Nos protestos de pautas variadas, ouviram-se críticas insistentes aos partidos do famigerado Centrão. O chefe do Executivo prefere o ambiente de campanha eleitoral, promove a política plebiscitária. Que ótimo! A política plebiscitária quer dizer o quê? O povo participando dos atos de governo, decidindo junto. O que é que tem de ruim nisso, Folha de São Paulo? O chefe, vai mais, escreveu neste domingo em tom messiânico, dizendo que o Bolsonaro fez isso, né? Escreveu neste domingo em tom messiânico que os manifestantes teriam o firme propósito de dar recado àqueles que teimam com velhas práticas e não deixar que o povo se liberte. O que é que tem de tom messiânico nisso daí? Isso daí se chama tom democrático, o Folha de São Paulo. Que editorialzinho barato esse de vocês, hein? Aí, quando vai para o editorial, né, quando vai para a parte do jornalismo, não do que pensa o dono do jornal, Atos exaltam projetos de Bolsonaro, atacam Maia e acirram crise no Congresso. Em nenhum momento o jornalista vai dizendo, porque a manifestação foi ontem, de manhã, de tarde. Como é que o jornalista já percebeu que essas manifestações acirram a crise no Congresso? É uma torcida contra. Um absurdo. Na outra manchete, foram 2 páginas, né? A outra manchete. Manifestantes esquecem o PT e escancaram o racha na direita. Claro, o PT é como se tivesse... Passou, morreu. O que está pensando aqui é para frente. E está cobrando sim da direita. Cobrou do MBL, que o MBL não foi para as ruas. Cobrou do Vem Pra Rua, que não foi para a rua, né? E cobrou também da Janaína Pascoal. Na verdade, ontem a Janaína Pascoal, pelo Twitter, reconheceu que o movimento era democrático. É que muita gente, há alguns bolsões, em tudo quanto é canto, tem os seus bolsões extremistas. E se imaginava, ou então muita gente quis deixar transparecer, que os atos eram democráticos, que estavam querendo o fechamento do Congresso, que estavam querendo emparedar o STF. Se realmente fosse, era uma coisa também realmente antidemocrática. Mas eu passei ontem lá para ver como é que era, um pouco antes de viajar para cá, não vi um cartaz pregando o fechamento do STF. Pedia CPI do Lava Toga. Ora, CPI é uma coisa constitucional, não tem nada de antidemocrático, não tem nada fora da institucionalidade. Então o povo foi de forma democrática, como deve ser, e deve ser sempre assim. Nós devemos incitar mais manifestações ordeiras sempre, para dizer o que é que o povo está querendo e dar sim recado. Foi isso que o Bolsonaro disse. As manifestações de ontem foram um recado do povo para o Congresso. E por falar em direita, né, que houve um racha na direita, ontem o resultado lá na Europa, a ultradireita e os verdes saem vitoriosos de pleito europeu. Os socialistas franceses tiveram uma derrota horrorosa ontem lá em Portugal, na França, né? E outra coisa assim que eu queria falar, tem um livro de uma cearense, o livro está hoje na Folha de São Paulo, o José Murilo de Carvalho, falando de uma mulher que é nome de rua em Fortaleza, e é um caso muito interessante. Livro narra caso de mulher que se travestiu para lutar na guerra. Chama-se Jovita Feitosa. Para quem não conhece o caso, ela queria participar da Guerra do Paraguai, era uma mulher guerreira, né? Grande cearense,
E como não era possível naquela época a participação feminina, ela se vestiu de homem, como se fosse homem, né? Fardado de homem para participar da guerra. Então, estou querendo conhecer esse livro, o livro da Jovita Feitosa, o título do livro, A Mulher que se Travestiu para Participar da Guerra. São 6h55, hora de encerrar, já foi encerrado até por condições técnicas anteriormente, mas amanhã a gente vê se tem melhores condições técnicas de manter essa conexão que é tão interessante, tão simpática entre a FM Paraíso em Sobral e a AM, a Rádio Assunção Cearense, lá em Fortaleza, com os queridos colegas jornalistas e amigos Nilton Mourão e Vicente Alencar. Um grande abraço para vocês, que tenham um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Tá legal, Luciano Clever, são 6h55, 6h55 a hora, domingo do Palmeiras Clube. Teremos Raízes Fonseca.